Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, 1900. Capítulo 1, Item D. Por que esquecemos o sonho após o despertar? O fato de que o sonho se esvai de manhã é proverbial. Naturalmente, ele pode ser lembrado, pois o conhecemos somente pela recordação que temos dele após o despertar. Muitas vezes, porém, acreditamos nos lembrar dele apenas parcialmente e que era mais completo durante a noite. Podemos observar como uma lembrança do sonho, ainda vívida pela manhã, se dissolve no decorrer do dia, salvo alguns fragmentos. Muitas vezes sabemos que sonhamos, mas não o que sonhamos. E nos acostumamos tanto com a experiência de que o sonho está sujeito ao esquecimento que já não consideramos absurda a possibilidade de haver sonhado durante a noite a pessoa que pela manhã não se lembra do conteúdo nem do fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre que os sonhos demonstram uma persistência extraordinária na memória. Analisei sonhos de pacientes meus que os tiveram há 25 anos ou mais e lembro-me de um sonho meu de no mínimo 37 anos atrás e que nada perdeu de seu frescor na minha memória. Tudo isso é muito notável e, a princípio, incompreensível. O autor que trata do esquecimento dos sonhos da forma mais detalhada é Strumpel. Esse esquecimento é evidentemente um fenômeno complexo, pois Strumpel o atribui não a uma única, mas a toda uma série de causas. Em primeiro lugar, agem sobre o esquecimento dos sonhos todas aquelas causas que provocam o esquecimento também na vida de vigília. Em estado de vigília, costumamos esquecer imediatamente inúmeras sensações e percepções, porque eram fracas demais, porque a excitação mental vinculada a elas não apresentava um nível alto o suficiente. O mesmo se aplica também a muitas imagens oníricas. São esquecidas porque eram fracas demais, enquanto imagens mais fortes, próximas àquelas, são lembradas. No entanto, o fator da intensidade certamente não é, por si só, determinante para a preservação das imagens oníricas. Strumpel reconhece, como outros autores também, Calkins, em 1893, por exemplo, que muitas vezes logo nos esquecemos de imagens oníricas que sabemos terem sido muito vívidas, enquanto as imagens retidas na memória incluem um grande número de imagens difusas e de pouca força sensorial. Além disso, costumamos esquecer com facilidade, no estado de vigília, o que ocorreu apenas uma vez e lembrar-nos melhor daquilo que pudemos perceber repetidas vezes. A maioria das imagens oníricas constitui, porém, experiências únicas. Essa peculiaridade deve contribuir imparcialmente para o esquecimento de todos os sonhos. Muito mais significativa é uma terceira causa do esquecimento. Para que as sensações, as representações, os pensamentos e etc. alcancem o grau necessário para serem lembrados, é preciso que não permaneçam isolados, mas que estabeleçam vínculos e agrupamentos adequados. Quando separamos as palavras individuais de um pequeno verso e as embaralhamos, torna-se difícil lembrá-lo. Quando apropriadamente organizadas e sequenciadas, uma palavra ajuda a outra e o sentido do todo se preserva com facilidade na memória. Em geral, lembramo-nos do contrassenso com tanta dificuldade quanto do que é confuso e caótico. Faltam aos sonhos, na maioria das vezes, ordem e inteligibilidade. As composições oníricas não possuem uma memória própria e são esquecidas porque, na maioria das vezes,
se dissolvem dentro de instantes. O que Hadstock, em 1879, na página 168, afirma ter observado, ou seja, que nos lembramos melhor justamente dos sonhos mais estranhos, não se adequa plenamente ao que foi dito. Ainda mais eficazes para o esquecimento do sonho, segundo Strumpel, são outros fatores, oriundos da relação entre sonho e vida de vigília. A sujeição dos sonhos ao esquecimento pela consciência em estado de vigília é aparentemente apenas a contrapartida do mencionado fato de que o sonho quase nunca adota lembranças ordenadas da vida de vigília, mas apenas detalhes delas, que retira dos nexos psíquicos habituais em que costumam ser lembradas. Assim, a composição onírica não encontra espaço na companhia das sequências psíquicas que costumam ocupar a psique. Faltam-lhe todas as ajudas mnemônicas. Desse modo, a criação onírica se desprende, por assim dizer, do solo da nossa vida psíquica e flutua no espaço psíquico como uma nuvem no céu, que rapidamente é dispersa pelo sopro revigorado. Nesse mesmo sentido, age o fato de que no momento do despertar, o mundo sensorial nos invade, apossando-se imediatamente da nossa atenção, de maneira que poucas imagens oníricas conseguem resistir a essa força. Elas recuam diante das impressões do novo dia, da mesma forma como o brilho das estrelas recua diante da luz do sol. Por último, devemos nos lembrar, como algo favorável ao esquecimento dos sonhos, de que a maioria das pessoas demonstra pouco interesse por seus sonhos. O pesquisador, por exemplo, que por algum tempo se interessa pelo sonho, costuma também sonhar mais do que o normal, o que provavelmente significa: ele lembra seus sonhos com maior frequência e facilidade. Duas outras causas do esquecimento dos sonhos, acrescentadas por Bonatelli em Benini, as mencionadas por Strumpel, já parecem estar contidas nestas, a saber: 1. A alteração da sinestesia entre os estados de sono e de vigília é desfavorável à reprodução recíproca. E 2. A organização diferente do material representacional do sonho o torna, por assim dizer, intraduzível para a consciência desperta. Em vista de todas essas razões favoráveis ao esquecimento, torna-se, como ressalta o próprio Strumpel, ainda mais notável que, mesmo assim, tantos elementos do sonho sejam mantidos na lembrança. Os esforços continuados dos autores em aprender as regras da lembrança dos sonhos equivalem à confissão de que também nisso algo permanece enigmático e inexplicado. Algumas peculiaridades da lembrança do sonho foram corretamente ressaltadas em tempos recentes. Por exemplo, o fato de que ao longo do dia podemos nos lembrar de um sonho que pela manhã acreditávamos ter esquecido quando alguma percepção casual nos remete ao conteúdo do sonho. Hadstock, em 1879, Tessier, 1898. A lembrança dos sonhos em geral, porém, está sujeita a uma objeção capaz de diminuir bastante seu valor para a opinião crítica. Podemos desconfiar de que a nossa lembrança, que deixa de lado uma parte tão grande do sonho, adultera aquilo que consegue preservar. Essas dúvidas referentes à exatidão da reprodução do sonho são expressas também por Strumpel em 1877. Então acontece facilmente que a consciência desperta involuntariamente insere elementos na lembrança do sonho. A pessoa acredita ter sonhado algo que o sonho jamais conteve de fato. Jessen, em 1855, na página 547, se manifesta de forma especialmente clara. Além disso, deve ser levado em consideração na análise e interpretação de sonhos coerentes e consistentes o fato, aparentemente até agora pouco observado,
de que quase sempre faltam à verdade, pois quando nos lembramos de um sonho que tivemos, preenchemos e completamos as lacunas das imagens oníricas sem que o percebamos ou desejemos. Raramente, ou talvez nunca, um sonho coerente foi tão coerente quanto como se apresenta na nossa lembrança. Nem mesmo a pessoa mais comprometida com a verdade consegue narrar um sonho notável sem algum acréscimo ou retoque. O empenho do espírito humano de ver tudo em contexto é tão grande que, ao se lembrar de um sonho mais ou menos incoerente, ele corrige sem querer as falhas de coerência. As observações de Edger, sem dúvida concebidas independentemente, soam quase como uma tradução dessas palavras de Jessen. A observação dos sonhos tem suas dificuldades especiais, e a única maneira de evitar qualquer erro nessa matéria é confiar ao papel sem o menor atraso aquilo que acabamos de experimentar e notar. Caso contrário, o esquecimento vem rápido, parcial ou totalmente. O esquecimento total não é grave, mas o esquecimento parcial é traiçoeiro, pois quando começamos a contar aquilo que não foi esquecido, estamos expostos ao perigo de completar a partir de imaginação os fragmentos incoerentes e desconexos fornecidos pela memória. Tornamo-nos artistas à nossa revelia, e o relato periodicamente repetido se impõe à crença de seu autor, que de boa fé o apresenta como um fato autêntico, devidamente estabelecido segundo os métodos adequados. Bem semelhantes são as palavras de Spita, em 1882, na página 338, que parece crer que impomos uma ordem aos elementos oníricos frouxamente associados apenas no momento em que tentamos reproduzir o sonho. Transformamos justaposições em sequências, em cadeias, ou seja, acrescentamos o processo da conexão lógica que falta ao sonho. Visto que não possuímos senão o controle objetivo para a fidelidade de nossa lembrança e que este inexiste para o sonho, que é nossa própria experiência e cuja única fonte conhecida é a memória, que valor ainda resta para a nossa lembrança do sonho? E com isso finalizamos o item D do capítulo 1 da interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Ouça audiolivros, agradece a sua escuta. Até a próxima!